Era horrível ser negra e não ter o controle sobre a minha vida. Era brutal ser jovem e já estar treinada para ficar sentada em silêncio ouvindo as acusações feitas contra a minha cor sem chance de defesa. Nós todos devíamos estar mortos. Pensei que eu ia gostar de ver a todos mortos, uns em cima dos outros. Uma pirâmide de carne com os brancos embaixo formando a base larga. Depois os índios e seus machados, e ocas e cabanas e tratados bestas. Os negros com seus esfregões e receitas e sacos de algodão e religiosidade saindo pela boca. Essas frases são de Maya Angelou, no livro Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Hoje é dia 20 de novembro, dia da consciência negra, dia que a gente deve sim exaltar o movimento negro e nos unir ao movimento, mesmo não sendo negros, porque uma coisa que eu aprendi sendo uma pessoa branca é que a gente tem que ser sim antirracista, né? Porque o racismo ele realmente é uma questão que prejudica toda a nossa sociedade. A Maya Angelou, ou como ela gostava de chamar, Senhora Angelou, ela foi uma negra norte-americana, ela faleceu há pouco tempo, ela escreveu inúmeros livros, era uma poetisa incrível, teve uma vida incrível, né? Ela viveu até os 85 anos, se não me engano, e essa aqui é a primeira autobiografia dela, num total de 7, essa aqui foi a mais vendida até hoje no mundo inteiro, e conta a infância dela. Então, provavelmente foi muito difícil tirar da caixinha de memórias, né, todas essas lembranças dolorosas de uma infância, de ser uma menina negra nos Estados Unidos, um país hiperracista, tanto quanto o Brasil, talvez mais, não sei. E ela conta, uma leitura que traz muita dor, né? A gente fala aqui nesse canal de livros de autobiografias de pessoas em condição crônica de doença, são condições de dores, né? E muitas vezes pertencer a um grupo minoritário, não em número, mas considerado menor, né, na nossa sociedade, como considerado por muitas pessoas ainda racistas a população negra. Muitas vezes pertencer a esses grupos é viver uma vida de dor, né? Porque é uma vida permeada por muitos preconceitos, uma vida permeada por muito isolamento. A infância da Maya, que está descrita nesse livro, é realmente cheia de momentos muito tristes, muito dolorosos, e ela escreve com uma força e sem florear as coisas, né, sem perfumaria, que é um livro para ser lido aos pouquinhos, como diz a Djamila Ribeiro no prefácio. Realmente é um livro difícil de gestão, assim, ele faz a gente parar muitas vezes para pensar nessa experiência que é surreal, assim, tem histórias muito surreais de pensar que uma pessoa viveu isso, sobreviveu muitas vezes a isso e viveu por tantos anos, fez parte do movimento negro, fez parte da luta pelos direitos civis dos negros no mundo inteiro, né? Ela viajou por todo o mundo, ela foi poetisa, ela foi artista, ela foi dançarina, ela foi cantora, foi uma mulher incrível. Tem um documentário na Netflix para quem tiver interesse em assistir ela mesmo falando e recitando alguns dos poemas dela. E é uma leitura que não é uma autobiografia de doença, mas é uma leitura sobre uma pessoa considerada um risco, né? Então, além dessa semelhança das dores que a gente passa, a semelhança de ser vista como um risco, né? Como alguém que não devia existir. A gente sabe o quanto uma pessoa com uma doença crônica, uma doença grave, é tratada como se uma pessoa que não deveria estar vivendo, né? É um risco para uma sociedade saudável. E a população negra, por muitas pessoas, é considerada um risco, é considerada uma população que não deveria existir. Então, o quanto isso pode ser doloroso, o quanto isso é cruel, né, com essas vidas. E trazendo, então, para hoje, dia da consciência negra, algumas leituras. Eu acho que para a gente ser antirracista, a gente tem que conhecer o movimento negro, a gente tem que entender melhor, né, se colocar nesse lugar também de racista, né, porque a gente foi criado numa sociedade que tem um racismo estrutural, então o quanto a gente ainda precisa aprender. E aí eu trouxe alguns livros, eu fui procurando aqui em casa alguns livros para trazer de autores negros, autoras negras, para a gente conversar, e eu queria também ter trazido 2 livros que eu fiquei muito feliz de não ter encontrado porque estão esgotados,
que é Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus, que é uma autobiografia incrível, que eu ainda vou trazer aqui, e um livro da Conceição Evaristo, né, da escrevivência, que ela tem uma teoria sobre o quanto se escrever, né, escrever a sua experiência é importante e é uma construção identitária. Então, me aproximo muito dela nas questões teóricas também. E aí eu trouxe alguns livros, para quem não tem nenhum livro, procurou em casa, não tem nenhum Machado de Assis em casa, que é um autor negro. Para começar, eu gosto muito da Chimamanda, né, eu tenho alguns livros dela aqui em casa. Eu começaria pelo Sejamos Todos Feministas, um livrinho super fácil de ler, super gostoso. O livro da Djamila Ribeiro, todos os dela, né? Eu estou trazendo aqui o Que é Lugar de Fala, que foi um livro bastante importante para mim na minha construção da tese de doutorado. E aí procurando alguns livros também infantis, porque se a gente quer que a nossa sociedade não seja racista, a gente tem que trazer essa representatividade para as crianças, né? Então, o quanto é importante crianças negras se verem na literatura, se verem em materiais, e crianças que não são negras verem personagens negros também nos livros de história que eles estão lendo. E aí eu encontrei alguns aqui em casa. Um deles é do Lázaro Ramos, que eu até não encontrei, tem uma biografia dele muito boa, mas eu não encontrei aqui em casa, uma hora eu encontro. Esse aqui é o Caderno de Rimas do João, que foi escrito pelo Lázaro Ramos, então é um livro de poesias. Quem não está acostumado a ler poesia, é bom começar a ler, porque poesia salva os nossos dias, e a poesia ela é muito, muito legal de ler com criança. A criança gosta dessa coisa do rimado, né, do ritmo da poesia. Um livro de um autor que eu gosto muito, do André Neves, eu adoro todos os livros infantis dele, a Obax, que é um livro que é uma preciosidade poético, de lindo e com umas ilustrações assim muito bonitas também, e traz também essa questão da ancestralidade, se passa na África, a história é muito bonito. Esse aqui é um livro, que é o Controle Remoto, ele não traz a temática, né? Isso também é legal, não trazer a temática sempre da raça ou do movimento negro, mas trazer os personagens. Então, é um livro que conta a história de um menino, de uma família, e essa família é negra, então a representação tá nas imagens, né? E as crianças negras se reconhecem. Eu fiz parte de um projeto de literatura infantil com a minha professora, com a Rosa. Fico muito feliz, muito grata de ter feito parte desse projeto. Conheci muita literatura infantil ali. Então esses livros eu já tinha antes do Francisco. Um livro que é um clássico da Ana Maria Machado, que é A Menina Bonita do Laço de Fita, que é uma graça também, as crianças adoram, o Francisco adora. Esse livrinho já tá todo até meio torto aqui. E eu achei também o Valentina, que eu nem lembrava que eu tinha, que também é uma personagem, é uma menina negra. É muito bonito, que ela quer ser rainha e ela é a rainha, né, da casa dela. Eu acho bem bacana. E mais um do Ilan Brennan, que também é um livro infanto-juvenil que conta algumas lendas africanas. Então é a Amizade Eterna e Outras Vozes da África. Cada conto é uma história de algum país da África, então ele diz de onde que vem. E aí eu descobri de onde veio uma frase que eu já tinha ouvido em uma palestra, enfim, e não sabia de onde que era, e é um provérbio africano que diz assim: se você pensa que é muito pequeno para fazer a diferença, tente dormir em um quarto fechado com um mosquito. É muito legal, né? A gente saber que a gente tem bastante força mesmo quando a gente está sozinho, e se a gente se juntar vai ser muito mais forte. Então hoje eu queria trazer alguns livros, né, de literatura de pessoas pretas, escrito por pessoas pretas ou que tragam personagens pretos, que eu acho também bem importante a gente ter essa representatividade, e trazer como dica, então, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Vale muito, muito a pena essa leitura. Não é uma leitura fácil, tá? Faz a gente refletir sobre muitas coisas, inclusive sobre o nosso racismo, que eu acho que a gente precisa mais do que nunca refletir e mudar atitudes. Mais do que refletir, mais do que compartilhar hashtags antirracistas, a gente ser antirracista em todas as nossas atitudes mesmo. Eu só quero ler mais duas frases da Maya que eu gosto muito. Uma delas é bem conhecida, que ela sempre diz: seja um arco-íris na nuvem de alguém. E um trecho de uma das poesias mais famosas dela,
que é muito bonita, que é a Still I Rise, né? Eu ainda me levanto. E nesse trecho diz assim: como a lua e como o sol no céu, como a certeza da onda do mar, como a esperança emergindo na desgraça, ainda assim eu vou me levantar. Eu me levanto. Então que a gente não baixe a cabeça, que a gente se levante, que a gente se una. Muita vida, muita luz para o movimento negro, que as pessoas pretas tenham cada vez mais lugar, que a gente leia cada vez mais pessoas pretas, que a gente continue vendo na televisão mais pessoas pretas e não só na Semana da Consciência Negra, que a gente possa ver todos os dias, sempre, muito mais pessoas pretas, que a gente tenha muito mais pessoas pretas produzindo, trabalhando e, enfim, no lado de todas as pessoas e não só em guetos, não só separados, excluídos, como a gente vê muitas minorias, né? Então, é isso. O livro de hoje, eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Beijo, gente.